Olá, meus caros! Estou aqui hoje para gravar um screencast para mostrar para vocês uma super novidade. Aí talvez nem tanto, não é uma novidade tão legal, mas uma coisa nova que vai vir aí no Rails 6. Eu tô com ele aberto aqui, né? Essa página do Action Text. É um framework novo que vai ser adicionado ao Rails. Se você já trabalha com Rails, você provavelmente sabe que Rails nada mais é do que um meta framework, ou seja, ele tem vários mini frameworkzinhos dentro dele que juntos eles formam o Rails em si, tá? Então, quando você está, por exemplo, adicionando alguma coisa no banco de dados, você está usando o Active Record, que é essa parte, esse framework interno, né, que faz parte do Rails, que lida com banco de dados, com gerenciamento das queries e tudo mais. Bom, faz algumas horas que a equipe do Rails, né, o Rails Core Team, publicou no GitHub, transformou esse repositório num repositório público. Ele estava num repositório privado dentro da conta do Basecamp. Eles mudaram para um repositório público e, então, agora a gente tem um Action Text. Se você está assistindo esse vídeo só para saber o que é, porque é uma novidade, eu já vou direto ao ponto, então, para não perder tempo de ninguém. Action Text nada mais é do que um framework que vai facilitar que a gente adicione editores de texto rico, né? Os famosos Rich Text. Então, aqui tem um exemplo de um editor que também é feito pelo Basecamp e é justamente o editor que eles usam no Action Text. Então, você consegue clicar, transformar as palavras em negrito, em itálico e tudo mais. E internamente a gente salva isso aqui como HTML no banco de dados. E aí a gente consegue recarregar a página e tudo tá lá formatadinho, com link, com imagens, com tudo. Ele tem inclusive funções de avançar e voltar, enfim, várias coisas aqui. E eu tenho certeza que vocês já viram editores desse tipo, tá? Esse editor também é conhecido como, eu não sei como é que pronuncia isso, mas significa What you see is what you get. Que numa tradução livre seria alguma coisa como o que você vê é o que você tem, é o que você recebe, né? Então, se você coloca, sei lá, a palavra aqui, essa palavra Microsoft de outra cor... Aliás, ele não tem alteração de cor, ou tem? Não, acho que não tem. Mas enfim, vamos então mudar aqui, vamos colocar em negrito, né? Se você deixou em negrito, significa que o que está sendo salvo é realmente negrito. Se você moveu essa imagem para cá, significa que essa imagem realmente foi movida. Então você não está vendo um preview falso, você está vendo realmente o que vai acontecer quando a gente salvar, tá? Bom, agora você já sabe o que é. Eu vou então demonstrar rapidinho aqui como é que faz, porque é muito simples adicionar. A única coisa é que ele não está disponível ainda, ele faz parte do Rails 6. Eu não testei adicionar ele para o Rails 5.2. Eu imagino que funcione, porque eu dei uma olhada rápida no código dele, é bastante simples. Então eu imagino que não teria grandes problemas para fazer ele ficar compatível. Então, como eu mencionei antes, esse Trix, que também é um editor do Basecamp, ele é open source, se eu não me engano, deixa eu ver. Tá aqui no GitHub, é isso mesmo, ele é open source. E tem bastante favoritos aqui no GitHub, quase 12 mil, 11.300 na verdade. E, enfim, pelo que eu brinquei aqui um pouquinho, ele parece ser bastante interessante. Ele é 100% escrito em JavaScript e, na verdade, ele é escrito em CoffeeScript, tá? Mas a versão final dele é JavaScript. Até porque, na versão 6 do Rails, eu notei que eles não incluem mais o CoffeeScript. Nem a gem, nem nenhum código. Eu acredito fortemente que CoffeeScript é uma coisa do passado do Rails, não vai existir mais. A menos que, obviamente, você vá lá e adicione a gem, aí sim tudo deve funcionar, até para manter retrocompatibilidade com aplicações antigas. As famosas aplicações legadas. Então, só contando um pouquinho aqui da história do Action Text, ele também veio do código do Basecamp, assim como o Active Storage. Eu imagino que o Trix também, esse editor, também seja algo que eles tenham adicionado no código do Basecamp e depois de um tempo eles extraíram e aí, enfim, virou uma biblioteca independente. E eu não tenho certeza sobre o Trix, é um chute, mas o Action Text, o DHH realmente comentou num vídeo no Twitter que isso aqui foi extraído do Basecamp mesmo, assim como o Active Storage. A parte boa é que é muito leve. Todo o código que eles estão adicionando não é uma coisa que vai pesar mais, porque o código é muito simples. Quem faz o trabalho pesado mesmo é o Trix, que é todo feito em JavaScript. Então, eu imagino que não deva ser um grande problema em termos de performance. Pelo contrário, deve ser uma coisa que seja bem tranquilo de desabilitar, caso você não queira utilizar. Mas se você não desabilitar,
porque ele provavelmente vai vir ativado por padrão, não vai ser um problema, porque ele deve ser bem levinho. Bom, vamos começar então. Eu tô aqui com o meu terminal aberto e eu vou criar um projeto novo. Só que a versão do Rails que eu tenho instalado aqui é a mais atual, que hoje é a 5.2.1. Então, eu vou fazer uma mágica aqui. eu clonei o repositório do Rails. Se você quiser fazer isso aí também, basta que você rode um git clone mais a URL do GitHub. E aí sim a gente tem aqui a versão 6.0.0.alpha. Lembrando que qualquer versão alpha e beta não são recomendadas para aplicações que vão para produção, apesar de o próprio DHH comentar sempre que o Basecamp sempre roda utilizando a última versão do Rails, a versão Edge, né, que a gente chama a versão, ou seja, a versão mais atual do Branch Master do GitHub. Mas enfim, eles são meio malucos na minha opinião. Com tantos clientes, enfim, tem funcionado, mas eu não recomendo que você faça isso, a menos que você queira só fazer um projetinho para brincar, que é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Aproveitando também, a gente gravou uma live, eu e mais outros 3 amigos programadores, a gente gravou uma live comentando, fuçando os códigos do Rails 6, isso foi há uns 2 meses atrás, algumas coisas devem ter mudado, mas o vídeo ficou muito interessante, a gente fez uma live, na verdade, a gente fez eu preparei um mini roteiro ali, mas a gente foi, enfim, comentando e discutindo coisas que eram legais do Rails, que tiraram, coisas que a gente não gosta, que poderiam ser tiradas. Enfim, ficou muito legal. Se você quiser assistir, clica aqui, tem link aqui no card aqui em cima, ou se você estiver assistindo em outros lugares, tem aqui na descrição também, tá? Vale a pena assistir lá que ficou bem legal. Então vamos lá, vamos parar de enrolação e criar um novo projeto. Eu vou chamar esse projeto de Action Text Demo, tá? De demonstração. E eu vou colocar -- ou -- add, tá? Esse add a gente usa para poder adicionar a gem do Rails e do Webpacker apontando para a última versão no GitHub. Basicamente, esse add só vai mudar o gem file. Eu não cheguei a comparar, mas eu acredito que essa é a única mudança que ele faz. Lá no Gemfile, em vez de apontar para uma versão específica, ele coloca no Edge do GitHub, ou seja, ele vai pegar a versão mais atualizada. E ele faz isso para gem do Rails, para gem do Webpacker, e eu acredito que ele faça isso para mais algumas outras gems, mas as gems que interessam aqui pra gente, para esse caso, é o Rails e o Webpacker. Então vamos lá, vou rodar. Eu vou, na verdade, também passar um banco de dados Postgres aqui. Na verdade não, eu vou manter simples, eu vou utilizar o SQLite mesmo, tá? Então eu vou deixar o banco padrão rodando aqui, e caso essa seja a primeira vez que você esteja vendo uma aplicação 6 sendo criada, você vai notar que esse último passo aqui está diferente, né? A gente não tinha essa parte aqui do Webpacker, porque o Sprockets foi removido, eu não sei se ele foi completamente removido, talvez não, porque eles ainda vão usar com SAS e com SCSS, mas pelo menos para JavaScript, quem vai cuidar agora de fazer o que o Asset Pipelines costumava fazer é o Webpacker, ou seja, tudo gerenciado via JavaScript agora, o que na minha opinião faz muito sentido e é muito mais legal trabalhar de forma integrada com bibliotecas front-end tipo Vue.js, React, Angular e outras. Então legal, o Webpacker falou que instalou tudo direitinho aqui e a gente está pronto para acessar a nossa aplicação. Então vou abrir meu editor de textos aqui e vou mostrar para vocês o Gemfile, como é que ele ficou, tá? O Rails então está apontando para a versão mais atual do GitHub, como eu comentei. O Webpacker, mesma coisa. E tem algumas outras também, mas o que interessa pra gente são aquelas. O que a gente precisa adicionar aqui então é essa nova gem, né? O Action Text. Lembrando que quando o Rails 6 for lançado, a gente não vai precisar adicionar aqui. Ele vai vir por padrão, tá? E, bom, enfim, aqui, segundo a documentação, a gente precisa adicionar esse require. Então não funcionaria se a gente não adicionasse, tá? Se você quiser brincar aí antes da versão final ser lançada, você tem que colocar desse jeito aqui, tá? Se você quiser mais informações, tem tudo lá na documentação direitinho como que você tem que adicionar. Outra coisa que a gente precisa mudar é descomentar essa linha do Image Processing, que é essa nova gem que é usada hoje, atualmente, é usada para alterar o tamanho das imagens do Active Storage. Essa gem também vai ser utilizada para mudar o tamanho das imagens do Action Text. Então, vou salvar o meu Gemfile e vou rodar bundle install, tá? Lembrando que você pode rodar só bundle também, é a mesma coisa. Legal, tudo instalado aqui. Vou limpar a minha tela e vou rodar o comando Rails Action Text
install, tá? Isso aqui também tá lá na documentação. E basicamente isso aqui cria uma migration e mais alguns arquivos de JavaScript, de CSS, para a gente utilizar com o Action Text. Se por algum motivo você não tiver configurado e rodado aquele comando para instalar o Active Storage, inclusive tem um vídeo, tem mais de um vídeo inclusive, tem screencasts que eu gravei mostrando como é que usa, dá uma olhada aqui no card ou aqui na descrição para você aprender como é que usa, tá? Mas caso você nunca tenha usado, o Active Storage também tem uma migration e essas coisas que o Active Storage cria, essa migration e as coisas dele, são uma dependência do Action Text. Então, se você não tiver configurado ele ainda, o Action Text vai configurar ele para você, que foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu mudar um pouco o zoom. E você vai notar que ele criou essas duas migrations, né? Então, a primeira sendo do Active Storage e a segunda sendo do Action Text. Então, vamos lá dar uma olhada nessas migrations para ver como é que elas se parecem. Tá? A do Active Storage não tem segredo, é a mesma coisa que antes. A novidade aqui é essa tabela Action Text, Rich Texts, tá? Esse nome meio esquisito. Então vamos lá, ele tem 3 colunas, a primeira sendo o nome, que é o nome da coluna que ele está referenciando da tabela. Funciona mais ou menos com a mesma arquitetura do Active Storage, ou seja, você tem a sua tabela principal. Vamos dizer que a gente está criando um blog. Nesse blog você vai ter posts. Cada post, se você estiver se relacionando com o Active Storage para fazer armazenamento upload de arquivo, cada coluna vai estar nessa outra tabela, na tabela do Active Storage. Com o Action Text é a mesma coisa. Então, se na sua tabela de posts você tem lá o body, né, o corpo do artigo, ele vai ser guardado nessa outra tabela. E essa abordagem tem vantagens e desvantagens, né? Enfim, o time do Rails se reuniu e decidiram que essa seria a forma mais interessante de ser feita. E foi isso que foi decidido, por isso que ficou dessa forma aqui, tá? Eles também comentaram, o DHH inclusive comentou que uma das coisas que... das vantagens de usar dessa forma é que se você tiver uma tabela muito grande, você pode inclusive separar o banco de dados, né? Separar essa tabela em um banco de dados exclusivo. Então você separa em 2 bancos. Eu imagino que esse cenário seja algo lá do Basecamp, algo que eles tenham, porque, enfim, é um projeto bem grande, com muitos clientes e tudo mais. Ele também comenta que pode ser interessante para facilitar a criação de índice, e, enfim, eu não sou tão especialista assim em banco de dados, mas eu imagino que tem algumas vantagens sim. Então, voltando aqui, né? A primeira coluna é o name, então vamos supor que na tabela de post a gente tenha lá o título e a gente chame o campo de content, por exemplo. Esse content não vai ser uma coluna na tabela de posts. Vai ser simplesmente uma referência para essa tabela que está na tela aqui, tá? Essa Rich Texts, do Action Text. É um nome meio esquisito, mas é isso aí. Então ele simplesmente vai fazer essa relação, tá? Vamos criar aqui, e aí eu mostro para você como é que fica no banco, que acho que vai ficar mais claro. Vamos lá. Eu vou então voltar aqui pro meu terminal e vou rodar as migrations. Então Rails db::migrate. E agora eu vou criar um scaffold de post, tá? Pra gente fazer como se fosse um blog mesmo. Então Rails G de generate, scaffold, post e title. Lembrando que como o title vai ser uma string, a gente pode ou não passar uma string, é opcional, tá? Se você não passar nada, ele automaticamente, implicitamente, ele assume que é uma string. Então vou rodar esse comando aqui. E isso aqui é uma coisa interessante que está acontecendo só quando eu rodo aplicações do Rails 6. Ele está dando esse erro aqui de que o diretório já está sendo monitorado, né? Eu imagino que isso aqui seja alguma coisa da gem listen. Enfim, eu não sei exatamente por que está aparecendo esse erro, mas com certeza esse erro não vai aparecer quando a versão final do Rails 6 for lançada. Enfim, criamos aqui um scaffold. Eu vou voltar aqui para o meu editor de textos e vou fechar esses arquivos. Na verdade, eu vou rodar o servidor e vou abrir aqui numa nova aba. Ué, eu não rodei as migrations. Por algum motivo as migrations não foram rodadas. Vamos tentar novamente. Talvez aquele erro lá tenha impedido as migrations de serem rodadas. Bom, estranho. Agora foi. Pronto. Então, como você pode ver aqui, né, a gente está rodando a versão 6.0.0.alpha e eu vou mudar aqui nosso arquivo de rotas. Vou apagar esse link de documentação
vou colocar aqui um root posts index. Não precisava fazer isso, tá? Eu poderia simplesmente acessar /posts aqui, mas eu coloquei essa rota pra gente poder acessar simplesmente com barra, né? Sem colocar o posts aqui no final. Então, beleza. Deixa eu dar um zoom. Acho que ficou muito. Tá bom, assim. Então, basicamente, tudo que eu fiz até agora é criar uma aplicação e criar um scaffold. Isso aqui não tem nenhuma novidade. As novidades começam a partir de agora. Então, a gente vai abrir aqui o nosso model de post. Então, lá na pastinha app models post, eu vou adicionar esse novo método de classe, né, do Rails 6, chamado hasRichText. E aqui eu passo o nome da minha coluna, tá? No caso, eu vou chamar de content. Então, o meu post vai ter um título e o content vai ficar nesse relacionamento, nessa outra tabela. Quando eu estiver rodando tudo aqui, eu vou mostrar no terminal os logs para você poder entender melhor como é que isso aqui está tudo funcionando. Obviamente que se eu vier aqui e abrir a tela para criar um novo post, né, no formulário, não vai ter nada, então a gente precisa adicionar essas coisas lá para as nossas views. Então eu vou abrir a minha view aqui na pastinha de posts e o meu form, tá? Eu vou duplicar o campo de text, de title, só para a gente não perder tempo, e eu vou adicionar aqui o content, tá? E quando a gente está criando um text area, a gente simplesmente coloca assim, né? form.textArea mais o nome da coluna, tá? Isso aqui fica dessa forma, né? É um text area normal, tá? Para a gente transformar ele num rich text area, adivinha? Simples assim, rich underline text underline area. E a gente recarrega, e olha só que legal. Já está tudo funcionando com JavaScript, com CSS. Ele já estiliza aqui pra gente, ele já vem com um estilo, né, com CSS, mas é bastante flexível, a gente consegue customizar, personalizar esses estilos, tanto aqui ou nos seus próprios arquivos de CSS, tá? Essa aqui já é basicamente uma customização. Eu não entendi direito por que vem esse arquivo, mas enfim, eu imagino que seja justamente para a gente poder customizar, tá certo? Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos supor que esse aqui seja meu blog e eu quero contar para vocês que agora eu tenho um podcast. Então, vamos lá. Meu podcast está no ar, tá? E aí aqui, deixa eu dar mais um zoom. Aqui eu consigo digitar, né, obviamente, colocar as coisas em negrito, tem os atalhos, né? Itálico. Enfim. Isso aqui acho que é para maiúsculo, minúsculo. Não, isso aqui é tipo um título. Enfim, várias coisas aqui. E, bom, já tá tudo funcionando. Voltar, avançar. É bem interessante como a gente não fez quase nada e já tá tudo pronto funcionando. Como quase tudo no Rails. É bem interessante isso. Uma coisa que faltou comentar aqui é que ele tem um sistema de auto-expandir as linhas que a gente tem por padrão num text area, né? Então, a gente vai adicionando, ele vai aumentando as linhas. E a gente apaga, ele diminui as linhas também. Tá? Isso aqui é feito via JavaScript e é feito automaticamente. Funciona out of the box, né? É um termo em inglês para as coisas funcionam, quando a coisa funciona sem você precisar fazer nenhuma configuração adicional. Então, ele adiciona as linhas. E uma coisa muito legal que integra perfeitamente com Active Storage, eu vou até mostrar meu log aqui pra vocês, ó. Vou limpar meu log e deixa eu abrir uma pastinha de imagens aqui. Olha só, eu vou apagar esse texto. Não, mentira, eu vou deixar aqui. Eu vou arrastar uma imagem aqui pra cima. Olha só, essa imagem é bem grande. Ele adicionou a imagem exatamente no ponto que eu soltei, né? Então o texto que estava depois ficou. Eu consigo adicionar uma legenda da foto aqui embaixo. E, enfim, se eu olhar nos logs, olha só o que aconteceu. Ele já fez um request a Ajax fazendo um upload daquela imagem, tá? É que subiu muito rápido, mas ele também adicionou uma barrinha para mostrar que está carregando essa imagem. Deixa eu apagar e adicionar outras imagens para a gente poder notar isso. Então eu vou pegar essas 3 imagens aqui. E olha só que legal, quando eu arrasto 3 imagens, não sei se deu pra notar, apareceu uma barrinha, mas foi muito rápido. Provavelmente quando estiver em produção, ou quando for uma imagem mais pesada, a gente vai notar essa barrinha enchendo. Então olha só, quando a gente arrasta 3 imagens, ele coloca em 3 colunas.
Eu ainda não sei exatamente como é que eles vão trabalhar esse sistema de grid, porque se eu adiciono 4 imagens, a próxima vai para a próxima linha, ele quebra a linha. E se eu adiciono 2, ela fica bem dividida assim, metade para cada. Então eu achei bem legal esse esquema de layout que eles fizeram. Ah, olha só, eu apaguei uma, ele já fez esse alinhamento correto. E, obviamente, quando tiver uma só, fica no centro e ele expande também. Então, deixa eu escrever alguma coisa agora. Finalmente está no ar. Vou colocar isso aqui em negrito. E vou colocar essa imagem. Cadê a imagem do podcast? Aqui, imagem do podcast. E na linha de baixo eu vou colocar aquelas 3 imagens que eu comentei. Aí vamos salvar e ver se tudo funciona, né? Como esperado. Vou colocar a legenda aqui. Então, esse aqui é o cover do podcast. Tá, esse aqui é Apple's Podcast App, Overcast e Pocket Casts. Só que antes de clicar em salvar, eu vou fazer uma outra alteração aqui no nosso controller, que é adicionar aqui no nosso Strong Parameters, adicionar aqui, além de título, a gente quer o Content, né? Senão a gente não consegue adicionar o Content também, porque no Scaffold a gente só adicionou o Title, certo? Então, legal, posso fechar meu controller, posso fechar meu form e posso fechar meu model e meu routes também. Vamos clicar aqui em criar um novo post. E ele foi criado, só que nada está sendo exibido ainda. Calma, ele foi salvo. Se a gente até olhar nos logs aqui, na verdade parece que deu um erro aqui. Vamos ver o que deu errado. Então, parece que o erro que está dando aqui está relacionado com um Active Job. Porque tem uns jobs aqui, tem um Job ID. Não sei exatamente o que está acontecendo. E, enfim, no teste que eu fiz antes de gravar esse screencast não tinha acontecido isso. Mas vamos ver se está tudo funcionando. Talvez seja só um job que não seja tão relevante assim. Mas, de novo, esse é o problema de usar uma versão alpha, né? A gente vai encontrar vários bugs, vários problemas. Então, vamos adicionar aqui na nossa view de show. App. Views. Post. Show. Vamos adicionar aqui uma tag P. E a gente simplesmente coloca assim, post.content. Opa, só coloquei um traço sem querer aqui. A gente simplesmente adiciona essa tag e olha só, dá um erro. É versão alpha. Vamos lá, vou parar o servidor. Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Vou parar o Spring, talvez seja isso. Vamos tentar de novo. E agora funcionou. Enfim, como vocês puderam notar, não tá 100% pronto ainda, tem uns bugzinhos, mas reiniciamos o servidor e tudo voltou a funcionar. Então a gente tem aqui a imagem do jeitinho que a gente colocou, com a legenda aqui embaixo, tudo funcionando conforme o esperado. Então, bom, era basicamente isso que eu queria demonstrar, né? Aqui a gente também consegue editar, na verdade eu poderia demonstrar isso. Vamos supor que eu quero apagar essa imagem e salvar sem ela. Tá? Cliquei em salvar, em update na verdade, e pronto, tudo funcionando conforme esperado. Então assim, é uma versão alpha, não usem em produção. O DHH, criador do Rails, David Hanson, comentou que a versão 6 do Rails vai ser liberada para todo mundo em 2019, então não esperem nada tão já, até porque a 5.2 não faz tanto tempo assim que foi liberada. Mas enfim, tá aí mais uma novidade que eu achei bem interessante, que já vai vir out of the box, né? Já vai vir por padrão no Rails e é bem leve, como eu comentei antes, quem faz o trabalho mais pesado é o Trix, que também é deles. Mas enfim, tá aí uma novidade que eu achei interessante, que pode ser útil para muitas aplicações, vários tipos diferentes de aplicações. Então é isso, espero que você tenha gostado desse screencast. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, coloca nos comentários aí o que você achou e, enfim, se você vai usar, se você vai desabilitar por padrão, que cenário, que tipo de aplicativo que você quer usar, coloca nos comentários, vamos trocar uma ideia aí que vai ser bem legal. Tá joia? Muito obrigado então e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço! Tchau, tchau.